Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Nós estamos no terceiro dia da criação. E eu gostaria de pedir para você que não assistisse esse vídeo sem antes assistir a introdução desse estudo. A introdução e o primeiro e o segundo dia da criação. O que Deus fez no terceiro dia? Deus, ele ajuntou as águas em um só lugar. E esse ajuntamento das águas, Deus chamou de mar. Então Deus, ele vai chamar à existência a porção seca. E essa porção seca, Deus vai chamar de terra. A terra, ela vai surgir de dentro da água, como nós já vimos no estudo anterior. Assim como está escrito lá em Pedro. Ou seja, tudo surge da água e através da água. Então a porção seca, a terra, ela vai surgir de dentro da água. E Deus também vai criar árvores que deem frutos e sementes segundo a sua espécie. Eu gostaria de convidar você a ler comigo o capítulo de Gênesis, um texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo de 8 a 9, que nos diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, ali no meio do jardim havia então duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Essa árvore da vida não era proibido o homem comer. Não. Na verdade, a árvore da vida estava à disposição do homem. E a árvore do conhecimento do mal, Deus proibiu ele de tocar nela. Então observa que a árvore da vida não foi proibida para o homem. Deus queria que o homem provasse do fruto dessa árvore. Deus queria que o homem participasse do fruto dessa árvore, a árvore da vida. Mas Deus proibiu o homem de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo algumas pessoas dizem, tudo aquilo que é proibido é mais gostoso, né? Segundo o entendimento das pessoas. E por isso, embora Deus não tivesse proibido o homem de comer do fruto da árvore da vida, de participar dessa vida de Deus, o homem preferiu escolher aquela que Deus havia proibido, seduzido pelo diabo. O que significava comer do fruto da árvore da vida? A árvore da vida, que estava no meio do jardim, à disposição do homem, e Deus queria que ele participasse dela, ela significava uma dependência de Deus. Ela significava depender da vida de Deus, participar da vida de Deus, ou seja, viver a vida de Deus. Então, se o homem escolhesse e optasse por essa árvore, o homem então mostraria para Deus que dependeria de Deus, que viveria a vida de Deus, que seria totalmente dependente dele. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela significava de certa forma independência de Deus. Nós já vimos isso em vídeos anteriores que eu expliquei a respeito disso, no meu entendimento, que eu entendo a respeito disso. Porque o diabo seduziu o homem, dizendo para o homem que era escravidão se submeter à vontade de Deus.
Então, o diabo quis seduzir o homem, enganou o homem, dizendo que o homem não precisava mais de Deus para viver. Ele não precisava da vida de Deus, mas ele podia viver por si mesmo, da sua maneira, fazendo aquilo que ele achava que estava certo fazer. E não precisaria mais de Deus para decidir para ele o que era certo e o que era errado. Nós já vimos isso em vídeos anteriores, então não vou entrar em detalhes aqui a respeito disso. Mas o fato, o que eu gostaria de convidar você a pensar comigo, é que naquele momento no Éden, Deus deu para o homem a árvore da vida e ele proibiu o homem de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso significa que lá no jardim do Éden, a árvore da vida estava à nossa disposição. Deus queria nos dar dessa árvore. Deus queria que nós provássemos e que nós vivêssemos de acordo com a sua vontade. Mas nós, seres humanos, o homem, ele optou e ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que era proibida por Deus. Mas ele então rejeita a árvore da vida e Deus então ele vai tirar a árvore da vida do meio do homem. Ou seja, nós vamos perder o acesso a essa árvore e nós não teremos mais acesso à árvore da vida e por isso a morte passou a reinar nas nossas vidas. A morte física e principalmente a morte espiritual, e nós morremos diante de Deus, porque nós não temos mais acesso à árvore da vida a partir da queda, a partir da nossa desobediência ali no jardim do Éden. Por isso, o homem ele foi expulso do jardim. Agora, eu queria convidar você a pensar comigo a respeito do significado dessa palavra jardim no hebraico. A palavra jardim no hebraico, ela traz para nós uma figura de uma noiva. Ou seja, quando Deus então ele está falando de jardim, quando a Bíblia fala de jardim, ela também está usando essa figura de um jardim para falar de noiva. E nós sabemos que Jesus ele tem uma noiva e que Deus também ele vai preparar uma noiva para o seu filho. Assim como também, a partir da queda, daquele rompimento do homem com Deus, a partir do momento em que Deus então vai proibir o homem e vai tirar a árvore da vida do homem, porque o homem vai ser expulso do jardim, Deus também ele vai preparar um jardim, ele vai plantar espiritualmente. Deus então, a partir daquele momento, ele vai decidir a plantar algo muito especial. Eu queria que você lesse comigo o texto que se encontra em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 12, que nos diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Salomão aqui elogiando a sua esposa, e é claro que ali não é um elogio apenas à esposa de Salomão, mas nós sabemos que Cantares, ele está falando de Cristo e da igreja, a noiva e o noivo. E Salomão aqui ele então está dizendo o seguinte: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Ou seja, Salomão ele vai usar a expressão jardim fechado, jardim exclusivo meu, jardim de propriedade exclusiva minha, és tu, noiva minha. Porque a palavra jardim, ela traz para nós uma figura de noiva. Eu queria convidar você a ler comigo um outro texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que nos diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja que interessante. Nós perdemos acesso à árvore da vida porque nós escolhemos a árvore da morte. Então, a árvore da vida, ela está no paraíso de Deus. A árvore da vida está no paraíso de Deus. Mas, escrevendo as cartas ao Apocalipse e às 7 igrejas da Ásia, Jesus vai dizer para uma determinada igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus vai dizer para aquela igreja que aqueles que vencerem
os vencedores, ele daria que ele se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você consegue entender comigo que nós fomos expulsos do jardim e perdemos acesso à árvore da vida, mas agora Deus está convidando todas as pessoas que fossem vencedores, e Ele está dando aqui como um troféu para essas pessoas que são vencedores. E quais são essas pessoas vencedoras? Os que creem em Cristo, os que permanecem fiel em Cristo. Essas pessoas vão ter o direito de participar da árvore da vida outra vez. Ou seja, aquilo que foi rompido lá no Éden, a árvore que foi tirada de nós, nós, através desse crer em Cristo, teremos acesso a essa árvore outra vez. E essa é a promessa que Jesus está falando para a igreja. E por que Ele está falando isso? Porque a árvore da vida que Ele se refere, que a Bíblia nos fala, ela é Cristo. Então, essa árvore da vida, que nós vamos ter o direito de participar dela outra vez, que Deus está convidando o seu povo, aquele que vencer, a participar dessa árvore da vida outra vez. Essa árvore da vida é Cristo. Nós já vimos anteriormente que Jesus é a água da vida, que Jesus é a luz da vida. Jesus também ele é a árvore da vida. Aquela árvore que foi tirada de nós porque nós rejeitamos ela. Mas Deus agora está convidando o homem a ter essa árvore de volta, a poder participar dessa árvore outra vez. E por que tudo isso no terceiro dia? Deus vai chamar Abraão no terceiro milênio. No terceiro milênio, Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, que de Abraão ele faria uma grande nação, e de um descendente de Abraão, que viria de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Olha que interessante. A palavra descendente, descendência, no hebraico ela significa semente. Então você consegue entender comigo que no terceiro milênio, Deus ele vai chamar Abraão e vai dar para Abraão uma promessa de enviar para ele, de dar para ele uma semente. E através dessa semente, ele iria abençoar todas as famílias da terra. Assim como Deus cria árvores e semente no terceiro dia da criação, no terceiro milênio, Deus vai chamar Abraão e vai fazer essa promessa de Abraão, para Abraão, que ia dar para ele uma semente, uma descendência, e desse descendente Deus iria abençoar todas as famílias da terra. E nós vamos entender o porquê que Deus está falando a respeito dessas coisas, por que Ele está dizendo essas coisas. E aqui no texto que nós acabamos de ler de Apocalipse, Deus está dizendo que os vencedores vão poder participar da árvore da vida outra vez. Deus disse isso. E por que Deus disse isso? Porque embora nós rompemos com Deus no jardim do Éden, embora nós rejeitamos a árvore da vida lá no jardim do Éden, nós optamos por ter a árvore que daria fruto, que iria nos matar, e de fato nos matou. Mas mesmo assim Deus não desistiu do homem, porque o jardim de Deus foi feito para o homem. E Deus então ele vai começar um processo, e Deus vai trazer profecias, promessas, assim como ele disse para Abraão que ia dar para Abraão uma semente e uma descendência. Ele também vai dizer no profeta Oséias algo muito interessante. Olha o que ele diz no profeta Oséias, no capítulo 1 de Oséias, versículo 11. Olha o que está escrito lá. Ele diz o seguinte: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Bom, eu não vou falar sobre as duas casas de Israel, mas aqui está falando dessas duas casas de Israel, Judá
e Israel. Havia já se separado, mas Deus aqui está usando o profeta Oséias, dizendo que ia chegar um dia em que a casa de Judá e a casa de Israel iriam se congregar juntos outra vez, iriam constituir sobre si uma só cabeça. Ou seja, a cabeça aqui que está falando é o cabeça da igreja, que é Cristo. E aí diz o seguinte, que eles subirão da terra. Subir dá para nós um sentido de brotar. Ou seja, eles brotarão da terra. Por que eles brotariam da terra? Porque grande seria o dia em que de Jezreel, ou grande será o dia de Jezreel. A palavra Jezreel significa Deus semeia. Então entenda uma coisa aqui comigo. Deus prometeu para Abraão uma semente. E agora Deus está usando o profeta Oséias para falar para ele de que ia chegar um dia em que Deus iria semear essa semente. Deus iria semear, e nesse dia que ele semeasse essa semente, quando ele ressuscitasse, quando ele brotasse, a casa de Judá e a casa de Israel iriam estar juntas outra vez, constituindo sobre si uma só cabeça. Então entenda que Deus aqui, você consegue entender que Deus, ele está fazendo uma promessa de fazer um plantio, de plantar algo. Assim como ele vai criar a árvore de semente no terceiro dia, ele chama Abraão no terceiro milênio e promete a Abraão uma semente. E agora diz para o profeta Oséias que ele ia semear na terra, que ele ia fazer um plantio na terra. Você está conseguindo entender comigo a ligação de todas essas coisas? E então, diante de tudo isso, qual seria a semente que Deus iria plantar? Qual seria a semente que Deus iria enviar sobre essa terra? Eu gostaria de convidar você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, quando Jesus, ao falar da sua morte, que estava chegando o momento do Filho ser glorificado, ele então vai dizer assim, João capítulo 12, verso 24, ele diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha que interessante. Jesus está dizendo que estava chegando o momento do Filho do Homem ser glorificado. E ele então vai dizer assim, em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele cai na terra e morre, ele produz muito fruto. Quem era esse grão de trigo que precisava morrer para dar fruto que Jesus está falando? Ele mesmo. Jesus é essa semente. Jesus é a semente que foi prometida para Abraão. É a semente que Deus usaria para semear na terra, para que a casa de Israel e a casa de Judá constituísse então a igreja. Ele é essa semente. E olha que interessante, o que Deus então estava querendo fazer a partir daquele momento? O que de fato Deus estava mostrando para nós, está mostrando para nós através desses textos todos? O que eu quero mostrar para você é algo muito interessante, que ele vai nos dizer assim, nos mostra uma grande realidade espiritual. Bem, nós vimos que Deus, ele tirou de nós o acesso da árvore da vida, mas a árvore da vida agora se encontra no paraíso de Deus, no paraíso do Senhor. Essa árvore da vida é Cristo. E Deus estava dizendo que ia mandar a essa terra, que ia enviar a essa terra uma semente. E essa semente nós acabamos de ler já no Evangelho de João, dizendo que é Cristo. Essa semente é Cristo. Ele poderia ter usado outra figura de semente, outro nome de semente, mas ele usou a semente do trigo. Por quê? Porque é do trigo que se faz pão, e ele é o pão da vida. Então observe que todas as coisas se conectam nas Escrituras. O fato é que Deus então um dia, ele iria enviar na terra uma semente. Aqui, ele iria enviar uma semente na terra.
ele iria semear na terra essa semente que foi prometida a Abraão no 3º milênio. Essa promessa que foi feita ao profeta Oséias, onde Deus iria semear. Essa semente, Jesus diz que ela tinha que cair na terra e tinha que morrer, para que ela pudesse produzir muito fruto, porque se essa semente não morresse, ela não produziria fruto nenhum e ela ficaria só. Então, quando que essa semente vai morrer? Essa semente vai morrer na cruz do Calvário. Olha que interessante. Essa semente, ela vai morrer na cruz do Calvário. Então Deus, ele vai enviar essa semente e ela vai então morrer. Jesus é essa semente. E essa semente então morre na cruz do Calvário. Jesus Cristo é essa semente. Essa semente aqui é Cristo. Então, olha, nós perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos a comunhão com o Criador, mas Deus disse que ia enviar uma semente tirada da árvore da vida que estava no paraíso de Deus. Essa árvore da vida, ela iria produzir muito fruto. Mas para que essa árvore da vida produzisse fruto, Deus então vai enviar uma semente aqui na terra, e essa semente também é Cristo. A árvore é Cristo. E essa semente também é Cristo. Mas essa semente, ao cair na terra, ela tinha que morrer para produzir muito fruto. E ela morre aonde? Ela morre na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, essa semente então vai morrer. Mas a Bíblia diz que essa semente, ela vai produzir muito fruto. Eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, que nos diz assim. Presta bastante atenção no que diz esse texto. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que interessante. Deus, ele está dizendo no livro de Apocalipse, e nós sabemos que Apocalipse ele fala da conclusão de todas as coisas. Apocalipse 7, Jesus está dando para nós uma promessa de participar da árvore da vida outra vez, aqueles que vencerem. Apocalipse 22, no final de Apocalipse, João está tendo a visão da obra de Deus concluída, da obra de Deus já feita, da realização, a conclusão de tudo aquilo que Deus iria fazer. Então João está vendo no meio da cidade de Deus, no meio da praça da cidade, havia uma árvore da vida. Assim como no meio do jardim que nós fomos expulsos dele, também havia essa árvore. Mas nós fomos expulsos desse jardim. Mas lá nessa cidade também tem uma árvore. E essa árvore da vida, ela iria produzir muito fruto. Muito fruto. Na verdade, nesse texto de Apocalipse diz que essa árvore ela tinha 12 frutos. Ela tinha 12 frutos. Então, essa árvore aqui, ela agora, lá no final da humanidade, no final da existência da humanidade, no final dos séculos, quando Jesus voltar, essa árvore aqui, ela já produziu 12 frutos. O número 12, ele aponta para as 12 tribos de Israel, para os 12 apóstolos. Ou seja, ele representa toda a totalidade do povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Aqueles que fazem parte do Israel espiritual de Deus. Então, essa árvore da vida, que foi rejeitada no Jardim do Éden,
Deus iria fazer algo para que através dessa árvore ela produzisse 12 frutos, ou seja, um povo específico para ele. Mas para que isso acontecesse, ele então enviou essa semente aqui na terra. Essa semente morreu na cruz do Calvário, que é Cristo. E quando essa semente então morre na cruz do Calvário, ela então, através da sua ressurreição, quando ela levanta da terra, ela brota da terra, ela então, na ressurreição de Cristo, ela então vai produzir 12 frutos. 12 frutos, vai produzir o povo de Deus, a nação de Deus, está sendo aqui, está nessa árvore. Ou seja, todos os crentes em Jesus Cristo, todos aqueles que creram nele e confessaram ele como Senhor da sua vida, então vai fazer parte desse plantio de Deus e dessa plantação de Deus. Existe algo muito interessante que eu gostaria de conversar com você e te mostrar aqui, continuando esse assunto a respeito disso. Bom, nós já vimos que Deus, ele vai fazer esse plantio, e a ideia de Deus é isso, é fazer com que essa árvore da vida, que é Cristo, produza 12 frutos, certo? Mas ele vai enviar essa semente, vai morrer na cruz do Calvário, e na ressurreição de Cristo, ele vai produzir muito fruto, que é o total de 12 frutos, representando todo o povo de Deus. Mas eu gostaria de ler com você o texto do Evangelho de João, que são palavras do próprio Cristo, e ele vai dizer para nós assim. João capítulo 15, verso 8 diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que eu quero mostrar para você agora é que, assim como Cristo morreu na cruz do Calvário, e através da sua ressurreição ele iria produzir muito fruto, ou seja, Jesus, o fruto, resultado da morte dessa semente, era produzir outras árvores. Então, essa semente, ela vai produzir árvores, que é as pessoas que creram em Cristo. Então, mas acontece que uma vez que essa semente morre, e uma vez que nós cremos nela, nós nos tornamos árvores. E nós vamos ver isso logo adiante. Mas, do mesmo jeito em que essa semente ela tinha que morrer e dar fruto, nós também temos que produzir fruto. Segundo o texto de João que nós acabamos de ler, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E olha que interessante, se a semente que é Cristo teve que morrer para produzir muito fruto, isso significa que nós também, que cremos em Cristo, temos que morrer se quisermos produzir muito fruto para o Senhor. E é claro que a morte de Cristo, uma morte física, que ele passou por ela, mas aqui quando fala da nossa morte, não é apenas uma morte física, mas uma morte espiritual, renúncia de nós mesmos, renúncia do eu, morrer para essa vida, para que eu possa ter a vida eterna. O texto está nos falando disso, que quando eu morro para mim mesmo, então eu vou produzir muito fruto. De maneira que através dessa semente, então, outra semente, essa árvore aqui também, ela tem que produzir fruto. E por sua vez, essa árvore aqui, ela também vai produzir frutos. Vai gerar outra árvore. E por sua vez, essa também vai gerar frutos. Ou seja, e assim nós vamos formando e gerando frutos para Deus.
E Jesus vai dizer que nós devemos produzir muito fruto, de maneira que nós então vamos fazendo. Eu não sei se você está conseguindo, perceber que a partir da morte de Cristo na cruz, quando nós cremos nele e confessamos ele, nós então também devemos produzir fruto. E nós vamos então gerando esses frutos através da nossa morte, da nossa renúncia. E nós vamos então formando. Eu não sei se você está conseguindo enxergar da mesma maneira que eu, mas eu estou conseguindo enxergar aqui, ver Deus criando o seu jardim. Deus está plantando o jardim dele. Deus está plantando árvores. E nós vamos ver que de fato está tratando disso. Então olha que interessante. Vou voltar um pouquinho atrás para a gente ver. Deus, ele vai enviar uma semente. Essa semente morre na cruz do Calvário, que é Cristo. Através da sua ressurreição ele brota. E quando ele brota, ele vai gerar muito fruto, que somos nós. E nós vamos gerando fruto por sua vez. E assim você consegue ver comigo que o jardim de Deus está sendo formado. Que Deus está fazendo um plantio aqui nessa terra. Assim como ele plantou, assim como ele criou sementes e frutas no terceiro dia, Deus também ele está ainda nesse trabalho que não terminou só naquele dia. No terceiro dia, Deus ele terminou sua criação física. Mas ele está trabalhando nesse plantio aqui até hoje. Por isso Paulo ele vai dizer que nós somos lavoura de Deus. Nós somos lavoura de Deus. Jesus vai dizer no Evangelho de João que ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor. Então olha só, essas coisas não são por acaso. Deus não vai comparar Jesus com uma videira. Paulo não vai comparar a igreja como uma lavoura. Se tudo isso aqui não estivesse conectado. Então no terceiro dia da criação está falando dessas realidades, dessas coisas, porém não se encerrou ainda. Deus está trabalhando ainda nesse processo. Assim como a água da vida ainda está gerando águas vivas, está gerando no coração das pessoas um rio que jorra para a vida eterna. Assim como a luz, ainda a luz do mundo, está brilhando no coração das pessoas ainda e gerando filhos para o dia, não terminou. Assim também essa plantio de Deus, essa plantação de Deus ainda não terminou, ele está trabalhando nela ainda. Então, aqui está sendo formado o jardim de Deus. Eu gostaria que nós retornássemos no Gênesis capítulo 2 e lêssemos novamente o verso 8 e 9. Tem algo que eu queria te mostrar nesse texto que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para a direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado, e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Observa comigo que tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, quando Deus vai plantar semente, quando Deus vai plantar o seu jardim, a Bíblia relata que Deus criou árvores que dessem bom fruto, semente boa. Antes da queda, antes de nós escolher desobedecer a Deus, Deus não criou ervas daninhas, Deus não criou espinhos. A terra ainda não tinha produzido semente ruim, mas a terra só tinha produzido semente boa, fruto bom. Mas o que aconteceu com a queda do homem? Quando nós optamos por escolher a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 18 diz assim: que ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Veja que foi depois da queda que a terra começou a produzir cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Antes do pecado, antes da desobediência, antes de nós tomarmos a nossa escolha
e rejeitarmos a árvore da vida e ficar com a árvore do conhecimento do bem e do mal, só tinha semente boa sobre a terra. Só havia semente boa sobre a terra. Mas após a queda, a terra produziu espinhos e ervas daninhas. E por que tudo isso? Por que eu estou voltando nesse texto para falar a respeito dessas coisas? Eu queria convidar você novamente a ler mais uma vez comigo o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, que nos diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que não separe o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolherei no meu celeiro. Olha que interessante o texto está nos dizendo. E eu quero fazer com você uma comparação dessa parábola do joio e do trigo com esse dia da criação, com o início da criação. Nós já vimos que antes da queda do homem, a terra só produziu semente boa, só fruto bom. Mas após a queda do homem, a terra então ela vai produzir espinhos e ervas daninhas, semente ruim, semente que não presta. Agora Jesus está contando para nós uma parábola de que o homem semeou no seu campo semente boa, somente semente boa. E ele vai usar essa semente boa para falar de trigo. E ele então vai dizer que quando dormia, então veio o inimigo e semeou a semente ruim. Foi exatamente isso que o diabo fez lá no Éden. Semeou essa semente ruim no coração do homem. E aí o texto bíblico vai dizer que os homens olharam depois de um tempo e viu que o patrão só tinha semeado semente boa, mas de repente estava lá o joio no meio do trigo. Senhor, temos que arrancar o trigo. Temos que arrancar o joio no meio do trigo. E o dono então vai dizer assim: não faça isso, deixa os dois crescer junto. Mas no tempo da colheita eu vou mandar os ceifeiros colher o joio, amarrar em molhos e lançar no fogo e ser queimado. Mas o trigo eu vou guardar no meu celeiro. Olha que interessante. A explicação dessa parábola, ela está nos versículos 37 a 43 de Mateus capítulo 13. E sabe qual é a explicação dessa parábola? A explicação dessa parábola é o seguinte: primeiro, o Filho do Homem foi quem lançou a semente escolhida, ou a semente boa. Assim como lá na criação, Deus só plantou semente boa e a terra só vai produzir semente boa. E quem plantou a semente boa na terra foi o Filho do Homem, Cristo. Segundo, o campo é o mundo, é a porção seca, é a terra. Esse é o campo onde Deus está semeando, onde o Filho do Homem está semeando semente boa. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino são a boa semente, que estão produzindo fruto segundo a sua espécie, a espécie dessa semente. Cristo, semente boa, que veio da árvore da vida. Esses são os filhos do reino. E ele continua dizendo:
O joio são os filhos do maligno. O joio são os filhos do maligno. Então, presta atenção numa coisa. Da mesma forma que essa árvore aqui, ela vai produzir frutos bons, essa árvore aqui também, que nós optamos e escolhemos por seguir ela também vai produzir frutos. E por sua vez, vai produzir também árvores. E essa árvore também vai produzir árvores e frutos. Então o texto está dizendo que os joios são os filhos do maligno. Da mesma forma que essa árvore está produzindo fruto bom, essa árvore está produzindo fruto ruim. Depois do pecado, ervas daninhas, espinhos. E ele ainda continua dizendo: o inimigo que semeou entre o trigo é o diabo. O diabo é que semeou, é que fez isso, induziu Eva ao pecado e daí por diante. E a colheita é o fim dos tempos. A colheita é o fim dos tempos. Ou seja, quando que vai acontecer essa colheita espiritual? Não a colheita física, não a colheita terrena. Mas quando vai acontecer essa colheita que Deus está plantando, que o diabo também está semeando, mas que Deus também está semeando? Quando vai acontecer essa colheita? No fim dos tempos. E ainda vai continuar dizendo assim: e os trabalhadores da colheita são os anjos. Eu queria que você entendesse comigo algo aqui que é muito precioso, muito importante. Então, está acontecendo 2 plantios na terra. Pensa comigo. Existe noite e dia, luz e trevas, 2 povos. Povo de Deus e povo do diabo, do inimigo. Existe 2 tipos de águas na terra. Águas que estão embaixo do firmamento e águas que estão acima do firmamento. Também representando 2 povos. E existe 2 tipos de semente na terra. Existe 2 tipos de fruto na terra. 2 tipos de árvores na terra. Árvores que produzem bom fruto, que são filhos do reino de Cristo, e árvores que produzem mau fruto, que são filhos do maligno. 2 povos. Isso não pode ser coincidência apenas, mas Deus está nos falando de coisas espirituais, de realidades espirituais. E eu gostaria de dizer para você que o texto diz que um dia Deus vai fazer uma colheita. Quando Ele terminar sua colheita. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que Deus ainda não terminou sua criação espiritual. Por isso, como nós dissemos na introdução desse estudo, nós não entramos no descanso do Senhor ainda. É por isso que Deus ainda está trabalhando, e Ele trabalha todos os dias, inclusive no sábado. Ele está trabalhando no seu plantio. Mas diz a Bíblia que no final dos tempos, quando Cristo retornar na terra, vier nas nuvens, Ele vai mandar os anjos fazer a colheita. E Ele então vai pegar o trigo e vai colocar no seu celeiro. Arrebatamento, ressurreição dos santos. Ele então vai colocar o trigo no seu celeiro. Mas o joio, ele vai amarrar em feixes e vai lançar no fogo para ser queimado. É disso que o texto bíblico está nos falando. Essas são as realidades da criação do 3º dia, mas ainda não acabou. Deus está trabalhando nela ainda. Eu queria ler com você 2 textos para mim finalizar este assunto.
Mateus capítulo 3, versículo 10 nos diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista estava pregando e de repente veio algumas pessoas para ser batizadas, pessoas religiosas, líderes religiosos para ser batizadas por João. Mas João, inspirado pelo Espírito, sabia que aquelas pessoas não produziam fruto digno de arrependimento. Ou seja, eles estavam querendo ser batizados, fingindo ser uma coisa que não era. Mas eles não produziam frutos bons. Ou seja, eles queriam ser batizados, mas eles eram árvores que produziam fruto ruim, fruto mau. E João então está dizendo para eles que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. E aí ele vai dizer assim: porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Quando? No arrebatamento, na vinda de Cristo. Na vinda de Cristo ele vai trazer julgamento para as pessoas. Aquela árvore que não produzir fruto bom vai ser cortada e lançada no fogo. E o outro texto que eu queria ler com você é Mateus 7, do verso 16 a 20, que diz assim: pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Olha, as duas expressões que é usada lá na criação, ela está sendo usada aqui. Abrolhos e espinhos. Então Jesus está dizendo: porventura os espinhos e os abrolhos podem produzir fruto bom? Não, não pode. Por que não? Porque espinhos e abrolhos, que nós conhecemos aqui na terra, é uma figura, assim como a noite é uma figura do reino das trevas, também esse espinhos e abrolhos é uma figura de sementes que produz fruto ruim. Então, uma videira, uma uva, não pode ser colhida nos espinheiros, mas é colhida em árvores que produzem bom fruto. E ainda continua dizendo assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Você consegue entender que Deus, o tempo todo, Ele está tratando da gente como se nós fôssemos árvores? Certa vez Jesus curou um homem, o cego. Só que Jesus não cura aquele homem de uma vez, embora pudesse fazer. Ele cura aquele homem por etapas. E de repente Jesus diz assim: você consegue ver? E ele diz assim: não, eu vejo homens como se fossem árvores. Sabe o que acontece? Aquele homem poderia estar cego fisicamente, mas naquele momento Deus deu a visão espiritual para aquele homem. Porque ele estava vendo árvores ao olhar para os homens à sua volta. Porque nós somos a árvore. Nós somos a realidade desse plantio de Deus que Deus está fazendo. Eu não sei se você compreendeu o que eu queria te passar. Mas eu quero dizer para você algo para me finalizar aqui. No terceiro milênio, assim como no terceiro dia da criação, no terceiro milênio, Deus ele vai chamar Abraão e vai prometer uma descendência a Abraão, uma semente. E através dessa semente, Deus iria fazer um plantio nessa terra. E Ele está trabalhando nela. De maneira que existe uma plantação que produz fruto ruim. Que é plantada pelo inimigo e semeada pelo inimigo. Mas existe uma plantação de Deus. Que ela vai produzir fruto bom. E eu tenho um recado para você. Se você é religioso, se você conhece essa escritura, vai na igreja, reúne, seja em qualquer lugar, mas se as suas atitudes, se ao olhar para você, você não tem frutos bons, frutos dignos de arrependimento, eu gostaria de dizer para você que uma árvore boa não pode produzir fruto mau. Se não há fruto digno de arrependimento, fruto bom,
Você é essa árvore aqui. Então não se engane como aqueles fariseus fizeram na época de João Batista. Queriam batizar, achando que ser batizados iriam escapar do juízo de Deus, mas não produziam fruto digno de arrependimento. Quantas árvores desse jeito estão batizadas nas igrejas, na igreja? Quantas pessoas que são árvores assim, mas batizaram e batizam para tentar escapar do juízo de Deus e acham que só isso resolveu o problema, mas não resolveu. Produza fruto digno de arrependimento. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Sabe? Ainda é tempo de você passar a produzir fruto. Ainda é tempo de você ser gerado por essa semente. Ainda é tempo dessa semente ser plantada no seu coração. Mas está chegando o dia da colheita do Senhor. Está chegando o dia onde Deus vai ceifar a terra. Está lá em Apocalipse. E nesse dia vai haver uma separação. Deus vai tirar o joio do meio do trigo. E o trigo do meio do joio, ele vai separar um para um lado, outro para outro. Está chegando o dia desse grande acontecimento. E por isso eu gostaria de convidar você a pensar nisso. Que Deus possa abençoar a sua vida.